Muito bem, pessoal. Vamos falar agora sobre o quinhentismo. Então vamos lá. Na última aula, vocês estudaram sobre o classicismo, certo? Então a gente viu que o classicismo ocorre desde 1527, com o Sá de Miranda difundindo a literatura em Portugal. Vai se desenvolver pelas mãos do Luís Vaz de Camões, né? E vai até 1580. Então a gente está no século XVI. E paralelo a esse movimento lá em Portugal, nós vamos ter aqui o descobrimento e o início do processo de colonização do Brasil. Tá? Então, a chegada dos portugueses, eles que chegam aqui, né, todo simpático, matando um monte de índio, detonando tudo, né, a história que a gente tem. E já começa aqui a produção escrita. Então, a gente só considera o início de produção escrita aqui no Brasil a partir de 1500. Por quê? Porque os índios, apesar de ter a sua própria literatura, a literatura deles não era escrita, ou seja, não possui registros escritos desse momento, até esse momento. Tá? Era tudo de forma passada de geração para geração, de boca a boca. Não era escrito. Então, é com a chegada dos portugueses que a gente vai ter o processo, os primeiros registros escritos aqui no Brasil. Beleza? Então, a gente chama de quinhentismo, por quê? Porque acontece em 1500, ou melhor, né, durante o século de 1500. Tá? Então, a gente vai considerar entre 1500 e 1601. Essa data ela é importante de ser lembrada. Porque o 1601 vai começar o Barroco aqui no Brasil. Lá em Portugal começa já em 1580. Aqui no Brasil começa em 1601. Tá? Quando a gente for estudar o Barroco, a gente vai entender o porquê. Mas só adiantando, é porque nós vamos ter a primeira publicação de um livro aqui no Brasil. Tá? Primeira publicação de um livro, não, né? A primeira publicação de poesias. Beleza? Bom, então, como eu disse, é paralelo ao classicismo. Com a chegada dos portugueses aqui no Brasil, nós vamos ter o homem navegante, corajoso, curioso, e em contato com um povo bastante diferente. Então, imagina aquele povo europeu, cheio daquelas roupas cheias de frufru. Fica meses e meses dentro de uma caravela, até chegar aqui. Quando ele chega aqui, cara, eles estão com vontade de fazer muita coisa. Né? E tudo que eles vão vendo durante a viagem e quando chega aqui é motivo de se registrar. Se eles tivessem celular naquela época, eles tirariam, nossa, tanta selfie, tanta foto, que não tem nuvem que iria conseguir armazenar tudo isso. Porque era muita novidade para eles. Muita novidade. Tá? Só que essa literatura que eles produzem nesse período, que os portugueses produzem aqui no Brasil, não é uma literatura de entretenimento, não é uma literatura artística, não eram escritas para as pessoas lerem e passar o tempo, ou se encantarem. Nada disso. Era uma literatura apenas para registrar o que estava acontecendo aqui no Brasil, o que acontecia na viagem. Tá? Eram apenas registros. Beleza? Então, o quinhentismo não foi um movimento artístico. Não foi, porque não se produziu arte. E também não é uma literatura brasileira. Ela é portuguesa, produzida no Brasil, mas por portugueses. Tá? E para Portugal. Não era para ficar aqui no Brasil também. Era para ficar lá em Portugal. Era tudo para o rei ou para a igreja. Tá? Então não foi um movimento artístico, ou seja, não é escola literária. Vou colocar aqui, ó. Não é. E isso eu friso bastante porque vira e mexe acaba sendo pegadinha em algum vestibular, tá? Coloca lá, por exemplo, a escola literária do quinhentismo foi constituída. Opa, não é escola literária, tá? Foi um momento, um período histórico, tá? Que tipo de registro que nós teremos? Nós teremos crônicas das viagens, textos informativos, textos religiosos. Com isso, teremos a implantação da fé aqui no Brasil,
mostrando as conquistas espirituais da igreja e também as conquistas materiais do Reino de Portugal em relação ao Brasil. O tanto de pau-brasil que foi extraído, tanto de ouro, tanto de minérios, tanto de coisa que roubaram da nossa terra. Certo? E nós dividimos a literatura quinhentista em 3 tipos. A literatura de informação, a literatura de viagem e a literatura catequética. Alguns teóricos, alguns literatos, consideram a literatura de informação e a de viagem como uma só. Tá? A gente pode considerar, mas vamos aqui também considerar que podem ser duas. Afinal de contas, a função das duas acaba sendo a mesma. Tá? O que é a literatura de informação? A literatura de informação, ela serve, olha só, para informar a situação das terras brasileiras para o rei de Portugal. Tá? Simplesmente para isso. Chegar na carta e falar assim, ó, aqui tem tal tipo de pessoa, eles andam de tal forma, eles têm tais costumes, têm tais plantas, tais animais, e para que o reino de Portugal ficasse ciente do que eles estavam enfrentando por aqui. Tá? E acho que a carta aí mais famosa enviada para Portugal foi a carta de Caminha, Pero Vaz de Caminha, a carta de achamento, né, como é chamada a carta de achamento. Nessa carta, talvez vocês se lembrem, que Pero Vaz de Caminha fala sobre como que os índios aqui andavam nus, mostrando as suas vergonhas, né, que para os portugueses, para os europeus, andar nu, meu Deus do céu, mostrando, né, tudo, as mulheres, os homens, os negócios balançando para um lado e para o outro, aquilo era, ao mesmo tempo que terrível em relação a costumes, uma coisa linda para eles verem também, afinal de contas, né, eles estupraram muita gente aqui também, tá? Inclusive essa ideia do estupro, do português chegando, dessa miscigenação, aparece numa obra futuramente do romantismo chamada Iracema, de José de Alencar. Ok? Futuramente a gente vai estudar essa obra. Beleza? Então nós temos a carta de Caminha aqui, que vai descrever, inclusive, sobre a primeira missa rezada aqui no Brasil. Logo quando eles chegaram, Henrique de Coimbra pisou os pés aqui e falou, vamos rezar uma missa, rezaram uma missa. Então nessa carta tem isso. Só que lá vai uma curiosidade. Quando Caminha escreveu essa carta pro rei de Portugal, ele escreve com uma linguagem toda bonitinha, toda enfeitada, mas ele não escreve com o intuito de ser toda enfeitadinha. Ele escreve bonitinho assim porque o genro dele estava preso e exilado em outro país, e no final da carta, olha só que malandro, né? No final da carta ele pede pro rei de Portugal libertar o genro dele. Fala, foi um mal entendido, que ele roubou uma igreja, mas não é bem assim. Enfim, o rei de Portugal acaba não aceitando, deixa a carta de lado, tá? Simplesmente é colocada de lado e vida que segue. Detalhe, todas essas cartas, essas informações, esses documentos que eram enviados para o reino de Portugal iam para uma biblioteca. Lembra que biblioteca que é essa? É a biblioteca chamada Torre do Tombo. Tá? Só que lá no século XVIII teve um terremoto que destruiu quase que Portugal inteiro. Um terremoto junto com um tsunami, e a Torre do Tombo foi para o saco. Todos os documentos de Portugal e referentes ao Brasil que estavam lá foram perdidos. Tá? Pouquíssima coisa foi salva que não estava lá. E a carta de achamento de Pero Vaz de Caminha, tá? Essa da literatura de informação, e uma ou outra carta que não estava na torre e sim no palácio, acabou sendo registrada. Acharam essa carta. Mas ela foi uma carta simplesmente que tinha sido abandonada pelo rei. E é um dos pouquíssimos documentos que falam sobre o nosso descobrimento, né, aqui no Brasil. Agora imagine quanta coisa, para deixar aquela pulguinha atrás da orelha, imagine quanta coisa que a gente não sabe sobre a nossa história e que ficou guardadinho nessa Torre do Tombo e que infelizmente foi perdido. Né? Então muita coisa a gente não sabe sobre a nossa própria história. Beleza? Bom, além da literatura de informação, nós podemos ter essa literatura de viagem, que também é uma literatura de informação. Afinal de contas, ela tinha a função de informar o reino de Portugal, mas informar sobre as terras? Não. Informar sobre as viagens,
sobre as rotas, tá? Mas é informação. Então, por isso que alguns teóricos consideram como uma coisa só. Tá? Mas é simplesmente uma questão de temática. A literatura de informação seria para informar sobre as terras, os povos, os costumes, e a literatura de viagem falar sobre as viagens, as rotas, os perigos em alto mar, o tanto de baixas, mortes que nós tivemos aqui. Nomes que se destacam: Hans-Staden e Pedro de Magalhães Gândavo. Tá? O Hans-Staden, inclusive, um alemão radicado português, ele é capturado por uma tribo canibal aqui no Brasil, e ele volta para a Europa depois de conseguir se libertar e escreve um livro sobre os canibais aqui no Brasil. Por muito tempo, por muitos séculos, lá na Europa, enxergavam o brasileiro apenas como selvagens. Tá? Então ele introduz a ideia do selvagem, né, do povo bravo, que pensa só em devorar pessoas e tudo mais. Até hoje, na verdade, né, tem esse costume de achar que brasileiro mora tudo na selva. Né? Isso aí foi coisa do Hans-Staden. Mas realmente existiram tribos canibais por aqui, e ele foi capturado até que ele conseguiu, por meio da malandragem, escapar e voltou para a Europa e foi para a Alemanha publicar esse livro. Beleza? E ele teve que publicar na Alemanha. Ele não conseguiu publicar em Portugal porque o Reino de Portugal não deixava. Tá? O Reino de Portugal não queria manchar a imagem do Brasil, porque se manchasse a imagem do Brasil, automaticamente mancharia a de Portugal junto. Tá? E por fim, nós temos um terceiro tipo de literatura nesse momento, que é a literatura que a gente pode chamar de literatura jesuítica, ou literatura catequética, ou literatura de formação. Não confundir com informação. É formação, tá? Que literatura? Por que formação? Porque é catequese. É uma literatura feita para formar novos católicos, tá? Qual é a função, então? Catequizar os nativos, os índios. E também mais uma coisinha. Expandir a fé católica, expandir a igreja, expandir os territórios da igreja católica. Quais são os maiores nomes que nós temos aqui? Padre Manuel da Nóbrega e Padre José de Anchieta. O Padre José de Anchieta tem, além dessas simplesmente informações catequéticas aqui, ele tem alguns teatros escritos também, tá? Mas todos eles com temática religiosa. Então, era em serventia da igreja e nada mais. Fechou, galera? Então, nós terminamos o quientismo aqui no Brasil, entendemos que não é uma escola literária e que essas cartas e esses documentos serviam apenas como um registro da nossa história. Beleza? Um beijo na alma e até a próxima. Tchau, tchau.